Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Olá, meus amigos, tudo bem? A pergunta de algumas pessoas: pastor, o que fazer quando tudo dá errado na minha vida? A Bíblia diz que você deve permanecer firme, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o fato das coisas começarem ruins não quer dizer que vão terminar assim. Eu queria ver um exemplo com você na vida do apóstolo Paulo. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 28, do versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Veja, o apóstolo Paulo estava passando por dias bem difíceis. Primeiro, Paulo tinha sido preso, sem ter feito nada de errado. Estava indo agora numa viagem de barco e haviam ali pessoas, bandidos que estavam naquele barco. Ele não era bandido, mas estava no meio de malfeitores, no meio de bandidos. E o Paulo, antes da viagem começar, o Paulo disse: olha gente, essa viagem não é bom que faça não, porque vai ser complicada essa viagem, vai ser perigosa, nós corremos o risco de naufragar. Mas o Paulo não era ouvido naquele barco. Então você vê quanta coisa ruim. Primeiro, o Paulo estava indo numa viagem que ele não queria ir. Você já fez uma viagem que você não queria, para um lugar que você não queria, sendo forçado a ir? Ele estava sendo forçado a ir para um lugar que ele não queria. Estava no meio de bandidos, contado como bandidos. Se alguém dissesse assim, aquele navio, o que tem dentro dele? Só tem bandido lá. Olha que coisa séria. O apóstolo Paulo sendo contado, um homem de Deus contado com bandidos, com malfeitores. Indo numa viagem para um lugar que ele não queria. Não tinha voz dentro do navio, porque ele dizia, gente, vai ser perigoso ir. E as pessoas falavam, cala a boca, porque o chefe do navio é que sabe o que é bom aqui. Ele é que conhece o mar. E foram na viagem. E diz que um vento forte os atingiu. Foram vários dias lutando contra a tempestade, vários dias com fome. O navio se perdeu, eles conseguiram escapar com vida, segurando em pedaços do navio, e aí chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta, a Bíblia diz, e quando chegaram ali, um frio tremendo, porque aquela área era muito fria, ficaram dentro da água há muito tempo, e quando eles chegaram lá, parecia que estava tudo bem, aí quando foram acender uma fogueira, acenderam uma fogueira e tal, para que o Paulo e os demais se aquecessem, o Paulo vai pegar ali uns galhos para avivar a fogueira, e uma cobra agarra na mão dele, venenosa aquela cobra, e enfim, as pessoas olhavam e falavam assim, ele vai morrer, porque essa cobra aí ela é venenosa. Esse homem escapou do mar, mas a justiça não deixa que ele viva. Justiça era uma entidade que eles acreditavam ali, que teria então não permitido a vida do Paulo. Não é a justiça como a nossa justiça. Era um demônio, era uma entidade que eles acreditavam, eles pensaram assim, a justiça não deixa esse homem viver, ainda que ele tenha escapado do naufrágio. Olha, tudo estava dando errado para o Paulo. Numa viagem que ele não queria ir, não tinha voz alguma dentro do navio, sabe? Contado com malfeitores, perdeu tudo no meio da viagem, né? O navio se perdeu, se partiu, perderam tudo que eles tinham no navio. Agora ele chega na ilha, uma cobra ainda pica a mão dele, e as pessoas torcendo para ele morrer, olhavam assim, ele vai morrer, vai morrer, vai morrer, todo mundo torcendo para que ele morresse, que ele inchasse e morresse. Mas o Paulo não morreu não. Estava dando tudo errado, mas aí a história começa a mudar. Diz a Bíblia que ele coloca aquela cobra sobre o fogo, e aí o fogo queima aquela cobra, ela cai dentro do fogo, e não acontece nada, dano algum com ele. O Paulo não morre como esperavam que ele morresse, o Paulo fica bem, com saúde. E aí Deus começa a mudar a história do Paulo naquela ilha. A Bíblia diz que ele vai até o principal daquela ilha, o pai do principal homem da ilha, chamado Públio, estava doente com disenteria, o Paulo foi e fez uma oração, o homem ficou curado. E aí todas as pessoas na ilha que tinham alguma enfermidade vieram até o Paulo curou todo mundo na ilha. E o Paulo que chegou ali como malfeitor, como bandido, sem voz alguma, né, sem poder falar nada, o homem que o mar fugiu do mar, mas a justiça não queria deixar ele viver, foi picado pela cobra, tudo deu errado para o Paulo. Mas agora Deus faz uma virada na vida dele e tudo começa a dar certo. O Paulo agora é contado como um herói, como homem de Deus naquela ilha, porque curou todos naquela ilha. E as pessoas então providenciaram tudo que eles precisavam para sair dali, arrumaram uma viagem para ele, arrumaram mantimento para a viagem.
O Paulo chega naquela ilha como um malfeitor, chega naquela ilha como alguém desgraçado, alguém que era digno de morte, porque a cobra picou a mão dele, alguém que tinha tudo para morrer, tudo dando errado. Mas ele sai daquela ilha como um herói. Deus pode mudar essa situação que você está passando. Deus pode mudar a sua história. É só ficar firme com Jesus. Você não vê o Paulo reclamando, você vê o Paulo firme com Deus. Começou tudo errado. Talvez o ano para você começou errado. No trabalho, as coisas estão dando tudo errado nos seus primeiros dias de trabalho. E você diz, vou desistir, vou pedir conta, vou embora. Talvez seu primeiro ano de casamento, as coisas estão sendo tão difíceis. Você diz, vou separar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, fica firme. Calma, fica firme. No fim das contas vai dar tudo certo. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Fique firme. Deus não perdeu o controle, não. Não desista, não olhe para trás, porque no fim das contas você vai ver que Deus nunca perdeu o controle e vai dar tudo certo, como deu tudo certo para o apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo com fé e que talvez está começando algo que está dando muito errado. Quem sabe é um empreendimento que ela está começando, algo que ela está iniciando aí que está dando tudo errado. Mas, Pai, eu oro em Teu nome para que essa pessoa a partir de agora seja abençoada, que as coisas mudem, que os ventos mudem para ela e que ela seja ricamente abençoada e que ela possa testemunhar isso. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amigos, o vídeo fica por aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixa um like para nós. Deus te abençoe. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.